E agora, bora falar de saúde no quadro Você e o Doutor. E o assunto são as chamadas canetas emagrecedoras, grandes aliadas no controle da glicemia para pacientes com diabetes e que também ajudam no tratamento da obesidade, mas podem se tornar um risco para a saúde se forem usadas de forma incorreta, Ana. Pois é, Renatinho. Para a gente começar aqui, eu queria que o doutor explicasse para a gente como é que essas canetas funcionam no nosso organismo. Bom dia a todos vocês. Essas canetas funcionam da seguinte maneira. Vamos dar uma olhadinha nessa animação para entender logo de cara como é que é. A hora que você aplica no seu organismo, essas canetas vão liberar uns hormônios que tem no intestino e que vão agir no centro do apetite, no cérebro, vão retardar os vazamentos do estômago, reduzir a produção de glicose pelo fígado por ação de um hormônio chamado insulina, que é liberado pelo pâncreas. Então vocês estão vendo que a hora que essa caneta, esse líquido que entra no meu corpo, ele já age num sistema inteiro de hormônios e que são hormônios da saciedade. Nós sabemos que o intestino produz hormônio. No GLP-1, GIK, que são os hormônios do intestino, eles é que são os principais responsáveis por essas ações todas que acontecem. Perfeito. Agora, doutor, e quais são as canetas emagrecedoras mais utilizadas aqui no Brasil? Bom, no Brasil a gente começou com a liraglutida. A liraglutida é aquele Victoza que veio no comecinho, né? Depois a gente passou para a semaglutida, que é o Ozempic, que é um dos mais novos. E, finalmente, a tirzepatida, que é o Mounjaro. E cada uma delas tem um efeito diferente. Elas três aqui, elas agem nesses GLP-1 e no GIK. A tirzepatida é que age nesses dois hormônios, GLP-1 e GIK, e os outros dois só no GLP-1, que são hormônios que fazem essas ações que vocês viram agora. Aumentam a produção de insulina pelo pâncreas, não dá fome, porque o estômago não contrai, então o estômago não funciona direitinho, porque e com isso o estômago cheio, você É não como tem se você fome. estivesse com fome o tempo inteiro. Você não tivesse fome, desculpa, você não tivesse fome o tempo todo. Porque o estômago não esvazia, ele fica Entendi. cheio, entendeu? Então você não tem fome. Esses são os efeitos dessas substâncias que agem no nosso corpo. Agora, aqui o senhor estava colocando em ordem, as Sim. que foram na ordem que foram aparecendo. Foi. 1, 2 e Liraglutida, 3. semaglutida, exato. Os três princípios ativos, eles agem da mesma forma, têm o mesmo efeito no nosso corpo? Não tem, não. Eles agem diferente. Então, o primeiro, como é que no perda de peso? Vamos dar uma olhadinha aqui na porcentagem de perda de peso e nessas drogas que estão aqui. Se eu quero, por exemplo, perder 10% do meu peso agora, a liraglutida, ela vai... Olha quantos por cento dos pacientes vão fazer isso. Agora, olha quantos por cento da semaglutida e olha quanto da tirzepatida. Agora, vamos falar um número maior. Isso seria a eficácia aqui. Isso é eficácia. Olha só, aquilo que você vai perder mais peso. Agora, eu quero perder 20% do meu peso. Eu peso 100 quilos, eu quero chegar a 80 quilos. Olha aqui a primeira, a liraglutida, 0. Não vai ter. Mas dos pacientes, 32% com semaglutida vão perder 20%. E olha a porcentagem com a tirzepatida, 50%. E se eu quiser perder mais, 25%, somente a tirzepatida alcança aquele número, 30% dos casos. Agora, então, a tirzepatida, para perder peso, seria mais é eficaz? a mais eficaz, pelos trabalhos que a gente acompanha. Agora, doutor, cada vez mais as pessoas estão usando indiscriminadamente essas canetas para um emagrecimento mais rápido e mais fácil. Agora, qual é a real indicação da caneta emagrecedora? A real indicação, bem falado, porque não é qualquer um que pode usar. Qual é a principal? Para obesidade, quando o meu índice de massa corpórea está acima de 30. Então, a segunda indicação é o sobrepeso, ou seja, o meu índice de massa corpórea está de 25 a 30, mas eu tenho doenças associadas. Quais doenças? Diabetes tipo 2, hipertensão, aterosclerose e também apneia do sono. Outra indicação é quando eu já usei todos os métodos para emagrecer e não consegui. Eu faço atividade física, eu fechei a boca, eu entrei na menopausa, eu entrei na andropausa, não consigo perder peso. Aí você está indicado também. E, finalmente, no tratamento do diabetes tipo 2, que, além disso, é a indicação primeira.
Quando a gente começou a tratar diabetes tipo 2, que é o diabetes do adulto, com essas injeções, nós vimos que o paciente perdia peso. Então, o efeito colateral do tratamento era perder peso. Então, começou a ser usado também na perda de peso, chamado off-label, que é fora da prescrição. Agora, doutor, e as aplicações? Elas são feitas em casa? De quanto em quanto tempo? É todo dia, uma vez por semana, uma vez ao mês? Normalmente, tanto as três que estão aqui agora, tirzepatida, semaglutida e liraglutida, você aplica uma vez por semana e dessa seguinte forma aqui, eu vou mostrar para vocês, é no subcutâneo. E no subcutâneo, você tem isso na perna, no braço, mas geralmente é na região abdominal. E cada semana você aplica de um lado. Por exemplo, essa semana eu vou tomar, então eu aplico do lado direito. Na próxima semana, eu vou aplicar do lado esquerdo. E assim por diante, você muda. Se você desenhar o abdômen em 4 partes, em cima, do lado, embaixo e do lado. Cada semana você oscila, por quê? Aquele lugar que você aplicou pode fazer ali uma bolsinha. E aí na próxima aplicação pode ser que não faça tanto efeito. Então você muda os lugares conforme, toda semana você muda de lugar. Agora, doutor, bora aos efeitos colaterais, porque tem, não é isso? Tem efeito colateral, não é todo mundo que pode tomar, tem que ter prescrição médica, é muito perigoso você tomar sem orientação. Por quê? Porque você mesmo com tudo isso que a gente está falando, com orientação médica, etc., quais são os principais efeitos colaterais? Náuseas e vômitos. Tem pacientes que tomam uma dose e já começam a vomitar e passar muito mal. Outro efeito é diarreia e constipação. Nossa, os dois efeitos. Os dois efeitos. Ou você tem diarreia, fica água. Ou você fica sem ir ao banheiro dias, até semanas. Uau! Olha o perigo. Dor abdominal em cólica e dor forte, que impede você de fazer as coisas. Dor de cabeça, fadiga e cansaço crônico, tonturas e, finalmente, hipoglicemia, a baixa do açúcar no sangue, porque esse é o efeito que a injeção faz. Vai soltar insulina no pâncreas para você ficar com o açúcar baixo. Agora, doutor, depois de todos esses efeitos colaterais, quais são os riscos à nossa saúde com o uso indiscriminado? Essa turma que está assim, vou comprar na internet, vou fazer aqui e não conversa com o médico, não faz os exames. Esse é o grande problema que a gente vê nos hospitais atualmente, né? Então, qual é o risco para a saúde? O primeiro é você desenvolver uma doença no pâncreas, que é pancreatite, que é grave e pode custar a tua vida. Depois são os problemas renais, insuficiência renal e pedra no rim, cálculo renal. Gastrite, que é a inflamação do estômago. Refluxo, porque o estômago não funciona, a comida pode subir e é perigoso. Cálculo na vesícula biliar. Depois diverticulite, já que o meu intestino não funciona, fica tudo empedrado, eu posso ter diverticulite e tenho que ir para o hospital. Fecaloma, que é é isso? quando as fezes ficam impactadas no intestino. Empedradas, né? Empedradas. Eu tenho que ir para o pronto-socorro para fazer uma lavagem intestinal para tirar essas pedras de fezes, porque não funciona. E, finalmente, aqui é um assunto muito importante, por isso que a gente colocou, pneumonia e aspiração em pacientes submetidos a anestesia. Você que vai fazer uma endoscopia, uma colonoscopia, até uma cirurgia, você tem que ficar 3 semanas, 21 dias, sem tomar essa droga, porque ela paralisa todo o intestino. Então, hoje você vai fazer uma endoscopia, não dá para fazer porque tem comida no estômago. Então, a gente tem que fazer um ultrassom, passa uma sonda gástrica, tira o conteúdo de dentro para você ser entubado para fazer o procedimento. Gente, é muito sério isso, hein, Muito Renatinha? sério. É um risco que você pode correr. Então, cuidado, 3 semanas para fazer um ato cirúrgico. Agora, doutor, a pessoa que vai comprar essa caneta, né, emagrecedora, já está disponível nas farmácias, elas já estão disponíveis, mas o que é que precisa ter? Tem que ter realmente a receita ou quem chega lá consegue comprar? Tem no Brasil nas farmácias, só que antigamente não tinha que ter receita. Você não precisava de nada. Chegava lá, eu quero comprar esse remédio. Eu levava. Hoje não. Hoje você tem que levar 2 receitas, receituário duplo, uma fica na farmácia e a outra fica com você. E quem vai tomar essas injeções somente são pessoas que têm médico para prescrever e tem que ter um segmento, porque você pode mudar a dose da sua cabeça e está tudo errado. Então você tem que fazer o acompanhamento clínico individual. Doutor, para a gente poder finalizar aqui, para a pessoa que acabou de assistir e acompanhar toda aqui a nossa matéria,
tá pensando em usar, fala, poxa, eu acho que eu me enquadro nessa situação. O que eu preciso fazer para fazer isso daqui da forma segura? A primeira coisa, Ana, é eu procurar um médico que vai me acompanhar. Geralmente um clínico ou endocrinologista. Ok. Ele vai examinar, vai pesar, vai ver teu índice de massa corpórea e vai ver qual tipo de substância que você vai tomar, se é a liraglutida, semaglutida, tirzepatida, e a partir daí você vai ser acompanhada ou acompanhado semanalmente, porque é muito perigoso, não é qualquer pessoa que pode tomar essas injeções emagrecedoras. Fica aí o alerta, porque o fácil pode sair muito caro, É verdade, né, doutor? é verdade. É isso. O valor já é alto, Muito. mas pode ser Nossa, pior ainda muito. para a sua saúde. Então tenha o acompanhamento médico e não se renda aí à modinha. É verdade. Obrigada, doutor É um Antônio prazer estar com Spreuss. vocês. Semana que vem Boa semana. tem mais aí dicas de saúde. Obrigada pela aula, tá, Obrigado doutor? para vocês, tá?